Este podcast tem o apoio do Grupo de Comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse fredisaac.com.br e da Oficina 161, Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161. A partir de agora, Aspirinios. À medida que você envelhecer, você descobrirá que tem duas mãos. Uma para ajudar a si mesma e outra para ajudar os outros. Essa frase que abre o episódio de hoje de As Perennials especial Quereres foi dita pela atriz Audrey Hepburn, uma mulher que nunca teve medo de envelhecer, mas poderia ter sido dita pela nossa convidada deste episódio. Candice Pomme é psicóloga, pesquisadora e gerontologista, sendo uma voz importante quando discutimos longevidade hoje no Brasil. Pesquisadora do comportamento humano a serviço do envelhecimento consciente, ela, como quase todas as mulheres da nossa geração, se divide em múltiplas tarefas: casamento, filhos, cachorro, gato, uma carreira corporativa na Kimberly-Clark e o atendimento a pessoas que querem envelhecer com saúde e leveza. Aliás, segundo a Nath, a longevidade saudável já começa pela família da Candice, que tem uma mãe linda e uma avó maravilhosa. Candice, seja muito bem-vinda às Perennials. É uma alegria ter você aqui. Prazer todo meu estar num lugar onde falar de longevidade é natural, né? Onde a gente não precisa ensaiar. A gente está tentando, né, falar de longevidade, envelhecimento de forma natural. Nath, tudo bem com você? Tudo bem. Feliz da Candy estar aqui. Foi no dia que Candy e Laila foram a um programa da Record que eu ouvi pela primeira vez. Não sei se até hoje eu não sei se é da boca dela ou da Laila o termo perennial, né? E aí foi assim que a gente se batizou. Enfim, era para ela já ter vindo antes, mas tudo tem sua hora, né, Candy? Tudo tá na hora certa. Uma vida longa vai dar tempo para tudo, gente. Então, é verdade. Ô Candice, ou Candy, né? Vou te chamar de Candy também, já que a Nath tá nessa história toda. Eu queria começar te perguntando o seguinte: as mulheres, já que a gente tá falando de quereres, né? As mulheres querem envelhecer bem, homens também, né? Mas eu acho que esse envelhecer bem vai muito além do envelhecer físico, né? Eu acho que eu imagino que a gente quer envelhecer o pacote completo, né? Conta pra gente um pouquinho como é que é a sua pesquisa, enfim, o que é esse querer envelhecer melhor? Olha, primeiro que eu acho que a gente tá na primeira geração que tá atenta pro processo de envelhecer, né? Eu acho que antes disso o envelhecimento ele estava tão no looping da vida que quando a pessoa acordava ela falava, ops, eu passei dos 60, né? E é exatamente nesse marco dos 60 ou dos 65 que as pessoas estão mais atentas a isso, simplesmente porque a sociedade começa a chamá-las de idosa, né? Ela começa a ser chamada pelos outros de idosa. Um pouco antes disso, ela começa a ser chamada de senhora, que também é um grande marco. A senhora gostaria de estacionar aqui? A senhora gostaria de se sentar? E isso é um grande marco, principalmente para as mulheres. A partir do momento que ela é chamada de senhora, ela sente um pouco que ela saiu da pista, sabe? Que ela não está sendo mais considerada como uma mulher. A partir do momento que ela ganha a categoria senhora, ela perde alguns atributos de feminilidade, isso na cabeça dela. E o que eu tenho visto nas pessoas que me buscam e que estão atentas para esse processo é que o corpo, ele deixa de ser um grande desafio, principalmente porque existem muitas formas, as pessoas estão se cuidando mais, estão mais conscientes com relação à alimentação, com relação ao corpo, tem todos os procedimentos que também são buscados, botox e afins. Mas a questão emocional é essa questão que pega, a questão das relações, a questão das emoções.
E esses dias mesmo uma pessoa me perguntou como é que eu faço para eu envelhecer sem me tornar ranzinza? E eu respondi para ela, você já é ranzinza hoje? Porque ninguém vira ranzinza quando envelhece. Ninguém se torna chata ou se torna ranzinza. O que acontece é que o ecossistema da sua vida, com tantos pilares ao longo dessa evolução, com casa, filho, carreira, a partir do momento onde esses pilares eles vão se esvaindo, ou eles não têm tanta importância quanto antes, o que vai sobrando? Vai sobrando aquela característica core que tinha em você, que você já carregava. Então, se você não estiver ativo, não estiver atento para poder ir se melhorando, né, isso vai realmente vai apurar, como a gente diz no Goiás, isso vai dar uma apurada. As suas características vão começar a se apurar. Se você é detalhista, você tem a certeza que você vai ficar mais detalhista. Se você é ranzinza hoje, é que as pessoas não percebem que você é detalhista ou que você é ranzinza, porque você está fazendo 300 coisas. Você tem 1 milhão de atividades. A partir do momento que essas atividades vão te dando um tempo, ou não são na mesma intensidade do que antes, vai ficar essa característica que te forma, que te discrimina, que te determina, na verdade. Então, realmente, o físico é muito importante, mas eu acho que as pessoas estão ficando mais atentas para essa formação de caráter que elas querem conviver com elas mesmas lá na frente. E é um sofrimento muito grande também, né, Candice? A gente já falou isso várias vezes. Envelhecer no Brasil ainda é um problema, por vários motivos. Entre eles, é um país que valoriza muito a juventude, né? E eu acho que isso entra diretamente no seu psicológico. Você está falando essa história de senhora, até nós que trabalhamos isso, que a gente tem mais contato com essa... Eu já fazendo perennials, estava no meu restaurante, eu já contei esse caso aqui, inclusive, estava no meu restaurante, eu tatuada toda, né, me achando super moderna, e é isso aí, tá tudo certo. Uma mulher chegou para mim e falou assim, senhora, você pode fechar a conta para mim, por favor? Eu, o quê? Como assim, senhora? Eu sou tudo menos senhora. Menina, aquilo ali me chocou de uma forma que eu fui para casa, eu fiquei pensando, levei no bom humor, porque eu tenho certeza que eu serei uma senhora bem-humorada, mas naquele momento, aquilo me chocou muito, porque eu me dei conta de que eu falei assim, gente... Que mensagem que eu tô passando que eu envelheci tanto assim ao ponto de ter virado uma senhora de um dia para outro, mesmo sendo tatuada, mesmo usando roupa moderna, mesmo não sei o quê. Então, assim, por mais que nós que trabalhamos com isso, que vivenciamos isso, que falamos para as pessoas o quão é importante a gente assumir as nossas idades, as nossas vivências, as nossas rugas, ainda é chocante você envelhecer num país que não te dá trégua. Não dá trégua. E digo mais, é quase como se fosse na verdade, o envelhecer, ele é a maior conquista que a gente teve nesse século, né? Poder envelhecer bem, poder chegar aos 70 anos e tipo, meu pai tem 75, corre quase todos os dias. Minha mãe, com 68, abrindo um canal no YouTube. Minha avó, com 97... passando batom ainda. Maravilhosa. Né? Então, é realmente uma conquista. Mas quando você olha, é também o maior tabu. Na verdade, tem a mesma proporção, o tamanho da conquista com o tamanho do tabu que a gente enfrenta. E quando a gente olha esse tabu, o tamanho que ele é muito difícil você desconstruir o etarismo olhando para fora, se você não começar a ter exemplos próximos e você também não incorporar um exemplo. Porque começa exatamente daí. A gente tem poucos repertórios, poucos exemplos que você olha e fala assim, eu quero envelhecer que nem aquela. Ou que demais chegar nessa idade com 70. Agora a gente está começando a ter exemplos, mas não é uma coisa muito normal. Nova. Não, ontem eu postei a Joan, que é uma americana que mora no México hoje. Um videozinho bobo, tá? Às vezes a gente elabora um post incrível com milhões de informações. Eu simplesmente peguei um Reels dela, republiquei e falei quem ela era no meu Instagram. E pessoas que não comentavam e não falavam nada no meu perfil há anos, né? Porque tem seguidores que ficam ali meio mortinhos, né? Até voyeur. aparecer alguma coisa. Tipo voyeur. Em vez de
né, ajudar a gente, comentar, né? Não, fica ali olhando, até gosta, manda para amiga, mas não comenta. Mas ontem eu fiquei muito impressionada. Ela é uma mulher de 73 anos, com um corpo incrível, que tem mais ou menos uns 3 anos, ela teve um problema de saúde, saiu do médico sem perspectiva na vida, era uma senhora, como toda senhora da idade dela, que não olhou para o assunto e resolveu mudar de vida, né? Ela me dá até muita esperança, que eu falo, se ela mudou ali com 70, né? Eu com 44 ainda posso dar uma performada, né? Mas assim, me impressionou o tanto de mulheres, e claro, muitas mulheres encantadas com aquela vivacidade, com a beleza dela e tal. E, né, como que as mulheres realmente perseguem esse estereótipo, porque eu acho que a Joan é uma em 1 milhão, né? A Joan não é a regra. Eu conheço mulheres de 70 e poucos anos que estão super bem e tal, mas a Joan realmente ela é one of a kind, né? Mas o que eu queria mesmo é que, né, aproveitar do conhecimento que a Candy tem como estudiosa e como gerontologista, falar um pouquinho, Candy, dos pilares que a gente pode tentar fortalecer na vida para chegar lá na frente com mais qualidade, que eu acho que é uma coisa que, né, quem trabalha com longevidade vive falando, né, e às vezes é uma linguagem um pouco calache, né, que é o grande papa aí do assunto no Brasil, mas queria tentar traduzir isso para a nossa mulher. O que a gente precisa olhar, né, para chegar lá na frente bem? Quais são os segmentos da vida, digamos assim, que a gente pode cultivar para ficar bem? Não precisa ficar igual a Joan, não, mas enfim. Olha, eu acho que quando a gente olha para as pessoas que estão à frente, que estão envelhecendo bem, eu parti daí para poder fazer as minhas observações. Óbvio que em gerontologia a gente discute que todos os aspectos biológicos, psicológicos e sociais e também culturais são super relevantes. É isso que determina a qualidade do seu envelhecimento. Quando você olha isso do ponto de vista acadêmico, quando você olha no 1 a 1, eu adoro lembrar da Hebe, né? Eu acho que a Hebe, e ela era, não à toa, ela era a grande heroína da minha avó, porque ela começou no rádio, mas a Hebe, ela, até o final da vida, ela trabalhou, se você for pensar. A Hebe tinha causas pelas quais ela lutava, por exemplo, a LGBT, ela foi uma precursora da defesa dos LGBTs. A Hebe era uma pessoa que tinha uma coisa positiva, ninguém sabia os tombos que ela levava, mas ela sempre estava bonita, ela sempre estava com as joias dela, ela tinha um autocuidado, ela bebia a cervejinha dela, ela estava com as pernas de fora, né? Ela sempre foi uma mulher exuberante, e é engraçado porque ninguém falava assim, nossa, a Hebe tem 60 anos, por que ela tá de mini saia? Não existia esse tipo, porque ela incorporou o envelhecimento dela sem ter um corte, ela simplesmente engatou a terceira e a quarta e foi, né? E eu acho que naquela época ela foi, na verdade, inspiração para muitas mulheres, porque ela, dentro daquele aspecto que ela tinha de apresentadora, ela era livre naquele espaço dela. Ela encontrou um espaço de liberdade para ser quem ela era. E por isso eu acho que ela acabou sendo tão autêntica e ela inspirou tanta gente. Hoje, se você pensar quem hoje cumpre um papel de Hebe, é muito difícil você pensar em uma pessoa que possa cumprir. Então, quando tem a Elke Maravilha também. Tem a Elke, mas a Elke também, tem aquela, né, super exuberante, que tinha coisa que ia pro super diferente, né? Que era uma coisa também que era um pouco inatingível. Eu não sei se ela inspirou, talvez fisicamente, mas eu acho que as atitudes quebrou paradigmas também, ela quebrou paradigmas ali também, de não ter esse problema de idade, né? Ela sem também dúvida. Nunca se brecou por isso, né? Não. Agora, quando você pensa nos pilares, por isso que eu gosto de pensar numa pessoa, porque eu acho que isso acaba, de uma forma, acaba traduzindo o que a gente quer dizer dos pilares. Então, quando você pensa facilmente, tem 4 pilares que são de ordem muito prática. O seu corpo, a sua cabeça, a cognição, né, como funciona o seu cérebro, suas emoções, né, e seu espírito. Essas 4 dimensões, elas são fundamentais para qualquer pessoa e para qualquer desenvolvimento humano, se você for pensar. Quando a gente pensa que até os 50 anos você tem
todo um aparato social, cultural para te ajudar. Você tem terapia, você tem coach de transição de carreira, você tem personal trainer, você tem vários profissionais formados para te ajudar a compor o seu repertório até 50 anos. Só que é como se a gente tivesse que construir tudo que a gente tem que construir na vida entre os 20 e os 40. Ou entre os 20 e os 50. Porque, gata, se você não é CEO de uma companhia até os 50 anos, mulher, se você não teve filhos até os seus 40 e poucos, olha, abra seus olhos. Se você não se casou até os seus 35, então, querendo ou não, com a mulher, existe um olhar preconceituoso e um olhar de cobrança que a gente tem nessas décadas muito marcadas. E quando chega nos 50 ou até nos 60, que você ganha esse título de senhora, o que vem depois disso? Não existe nenhum outro profissional para poder te puxar pela mão e falar, amiga, você ainda tem pelo menos, no mínimo, 3 décadas pela frente. O que você quer se tornar nessas 3 décadas? Que pessoa você quer ser? O que o universo precisa e que você ainda não entregou para ele? Agora que você não tem mais filho para cuidar, agora que você já chegou onde você queria chegar na sua profissão, mas que você ainda pode trabalhar em prol de alguma causa, né? A favor de alguma causa, a favor de algum sonho seu ou comunitário. Então, eu via que esse gap, então, corpo, espírito, mente, espírito e relações, emoções, isso sim, a gente precisa se cuidar para qualquer idade. Mas eu vejo que a partir dos 60 tem outros pilares que a gente precisaria estar cuidando. E não só a partir dos 60. Você precisa ficar mais alerta para eles a partir dos 60. Mas você precisa entender como você quer ordenar a sua vida. E a ordem implica em vários aspectos. Desde a ordem financeira até a sua ordem familiar. Que papel você quer estar dentro da sua família? Você quer continuar sendo mulher companheira do seu marido ou da sua companheira? Ou você quer ser mãe dele? Você quer ser mãe dos seus filhos ou você vai virar filha dos seus filhos? Que ordem você quer ter dentro desse rolê familiar? Porque se você não tiver isso em ordem, isso vai criar um ecossistema muito confuso para você nessas últimas 3 décadas. Porque você vai assumir coisas que você talvez não devesse assumir. E você não vai ter leveza e liberdade para viver tudo aquilo que você tem que viver. Então, ordem, tanto financeira quanto familiar e quanto ordem da casa, são super relevantes. Você quer transformar a sua casa num museu? Ou você quer ter uma casa funcional para que você possa voar? Para que você possa ter espaço para o novo entrar? Então, ordem eu vejo que é um outro pilar. A outra questão do lifelong learning. Como que você quer colocar a sua cabeça para funcionar, para você criar novos círculos de aprendizados? E com esses novos círculos de aprendizados, vem um outro pilar que são as novas relações. Como ao longo do tempo você tende a perder vínculos e relações, você se separa, você muda para um outro estado, você perde amigas da infância, ou você se separa por uma questão de valores, né? A eleição separou tanta gente. É verdade. Então, quanta gente você perde ao longo da vida? Então, tanto o lifelong learning quanto as novas relações, a gente precisa entender quantos novos amigos eu estou fazendo ao longo dos anos. Se eu penso que eu vou ficar pro resto da vida só com aquelas 5 amigas que eu fiz na faculdade, sua tendência é viver uma vida muito solitária nessa última fase da vida. Porque você não sabe quem vai estar perto de você. Então, enquanto você alimenta essas relações que você tem anteriores, você também tem que estar de olho como é que eu posso ter novos círculos. Porque quando você faz uma nova amizade, é o mundo todo daquela pessoa que vem para você. Você entra numa nova bolha, você entende um outro universo, isso te mantém ativa. Então, ordem, lifelong learning, relações. E o último que eu digo é o Ikigai, né? Que é o seu servir no mundo. Como é que eu ponho aquilo que eu aprendi, que eu fiz esse repertório todo de vida até os meus 50, 60, o que eu vou devolver? O que eu quero deixar de legado? O que eu quero pôr à disposição? E quando as pessoas falam de propósito, é uma coisa muito pesada, né? Ai, meu Deus, eu preciso ter um propósito no mundo, salvar o universo. Não. Às vezes eu preciso fazer um bolo para minha vizinha. Às vezes eu preciso cuidar do gato da minha prima. Às vezes eu preciso ligar para alguém que está precisando escutar. Isso é pôr o servir para o jogo. E eu acho que esses 4 pilares são aqueles que
a gente não tem profissionais prontos para poder te ajudar a fazer essa transição. Para corpo, mente, emoções e espírito, a gente tem muita gente, muito profissional aí para te ajudar. Mas para esses outros 4 pilares, eu acho que o Brasil precisa de formação. Porque é muito fácil falar de longevidade, mas você não entender que essas 4 pedras fundamentais, elas vão ser definitivas se você vai ter um bom envelhecimento ou um envelhecimento aquém daquilo que você poderia. Maravilhoso! Gente, hoje acho que hoje eu vou só escutar. Não, é porque eu sou muito... Não, falei demais. Não, de jeito eu vou só nenhum. Sabe por quê? Porque eu tô aqui pensando, enquanto você tá falando isso, Candice, eu tô passando um checklist na minha vida, na vida do que foi o meu avô. Sim, mas é isso que você tem que fazer na mesmo. vida do que tá sendo da minha mãe, que era pai, né, meu avô, que é pai da minha mãe, e meu avô e a minha mãe estão preenchendo vários checklists aí. Meu avô, ele morreu com 93 anos, mas ele começou a namorar com 85, depois que minha avó morreu. Ele frequentava o Sesc, ele viajava, ele fez novas amizades, ele fez teatro. Minha mãe entrou para um grupo de teatro com 60 e poucos, fez novas amizades, tem a turma do carteado, tá deprimida agora porque por causa da pandemia tá em casa, mas assim, tá mudando de casa agora. Eu também, pensando aqui na história do propósito, a gente com perennials e também fazendo trocentas mil coisas. Então, assim, eu tô achando muito legal porque eu tô passando um checklist mesmo da importância, que a gente não percebe isso, né? Às vezes é preciso escutar, que a vida ela vai te levando aí, e isso do propósito que você falou é tão importante, porque eu já me perguntei várias vezes, poxa vida, mas o que é? Eu tenho que ir pro orfanato ajudar as pessoas? Eu tenho que levar a comida não sei para onde? Mas às vezes não, é isso aí, né? Você tem... O propósito às vezes está do seu lado, né? E a gente não... É incrível isso. Passou um checklist aqui maravilhoso, queria te dizer isso. Às vezes a gente realmente tem que começar o quanto antes, né? Eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa organizada financeiramente. E há mais ou menos, desde que meu pai foi embora, e realmente meu pai era aquele que, de repente, aparecia um dinheiro na minha conta. Ele falava, ai, coitado, ele é jornalista, vou jogar um dinheirinho ali. Então, assim, foi, né, sou muito grata, mas ao mesmo tempo eu fui muito mal acostumada, né? Então, hoje eu tenho uma pessoa que eu faço uma reunião uma vez por semana e nós vamos ver as minhas despesas. Durante um ano, essa pessoa vai me acompanhar para eu pôr minha vida financeira no lugar, porque eu tô achando que eu vou viver. Porque, na verdade, diferente da Fernandinha e de você, né, Candy, a minha família não chegou lá na frente, né? Assim, eu tenho tudo bem um bisavô que viveu 99, mas o meu avô materno morreu, de certa maneira, jovem. Meu pai morreu com 82, minha mãe com 59. Eu não tenho histórias de longevidade próximas a mim. Talvez mais lá atrás, sim, mas eu não convivi com velhos na minha família. Acho que talvez até isso explica um pouco do que eu venho fazendo hoje no meu trabalho, né? Isso a gente vai conversando lá na terapia, né? Mas essa minha paixão pelos avós alheios Total. É recalque, mas eu tô resolvendo de uma forma linda, né? Eu acho. Mas enfim, então comecei essa consultoria e realmente diminuindo o padrão de vida. Olha, tem que assinar 7 streamings, tem que ter o plano mais caro da Netflix, Natália Dornelas, vamos baixar a bola, né? Então, assim, essa coisa do financeiro que eu acho que pega muito, é muito sério. E nós, brasileiros, não estamos preparados. A nossa geração, pelo menos na minha casa, nunca se falou de dinheiro, nunca se discutiu é uma pedra no meu isso. Era como sapato se também. não fosse acabar. Aqui em casa era assim, tá, gente? Ó, não ia acabar nunca, e acabou várias vezes ao longo do processo de educação que eles nos propiciaram, mas muito desregulados, enfim. E assim, e também procurei um geriatra, né? Como eu tenho uma doença genética na família que me apavora, eu tô correndo da ela, né? Minha mãe teve ela, meu irmão tem ela com 46 anos. Então, assim, se é pra ficar, eu quero ficar direito, né? Se é pra ficar aqui, eu quero ficar direito. Não precisa ser a Joe, não, tá, gente? Eu andando e tendo uma coluna menos dolorida do que eu tenho hoje, eu tô feliz da vida. Eu acho que é o que dá pra ser. Mas é isso, a gente tem que batalhar.
Se a gente quer chegar lá, eu acho que tem que observar essas coisas todas. Fernanda fez o checklist. Nossas queridas ouvintes, checklist de dinheiro não passa, não. Façam seus checklists aí. Meu checklist de dinheiro não passou. Mas, Fernanda, sabe por quê? Você vai remodelar isso. Mas é um negócio, orai e vigiai, gente. Esse é o lema do meu grupo espírita e eu acho que ele vale para a vida. A Cande queria falar aí na hora que eu falei do dinheiro, eu acho, né, Cande? Por que é importante a gente pensar, estar consciente e desperto? Meu grande objetivo de vida é estar desperta até o dia que eu partir dessa daqui para uma melhor. Então, assim, tem muita gente, né, que tem o objetivo de ter um closet enorme, de ter uma Ferrari, ter um barco. Não, eu tenho o objetivo de estar desperta até meu último dia na Terra. Por quê? Quando a gente pensa na questão do dinheiro, e eu acho que a pandemia ajudou muito a gente pensar nisso também, nós viemos, e é bom a gente entender por que a gente tem esse comportamento, né? Entender o comportamento humano ajuda a gente tem que fazer uns 3, 4 porquês pra gente poder entender um pouco da raiz, de onde vem. A maioria de nós, classe média, viemos de famílias ou de imigrantes, ou que batalharam muito pra gente poder ter uma escola boa, pra gente poder frequentar um círculo onde a gente pudesse aprender. E aí, quando a gente chega nesse lugar que é um pouco mais privilegiado, que é um pouco mais confortável, a gente tem essa mentalidade de país em desenvolvimento, que é assim, como a gente nunca teve guerra, né? Como a gente nunca foi um país que foi assolado por guerra, por alguma coisa muito grandiosa, agora veio a pandemia para dar um tapa na cara da gente, mas a gente nunca pensou que viesse um tsunami. Então, quando você chega num lugar um pouquinho mais confortável que os seus antepassados, você fala assim, carpe diem. Nós somos a cultura do carpe diem. Que é assim, e aí as pessoas falam pra mim assim, muitas vezes, mas se você me fala pra eu viver sempre lá na frente, pensando na velha ou no velho que eu vou ser, como é que eu vou aproveitar o hoje? Isso é uma dicotomia. E o que a gente tem que entender é que é o contrário. Quando a gente faz boas opções hoje, se você tá comendo uma coisa boa para o seu corpo hoje, você lá na frente você vai colher. Então o carpe diem não é ir no McDonald's. Essa é o mindset que a gente tem que mudar. O carpe diem não é hoje você pegar um dinheiro que você não tem e pagar numa televisão em 12 vezes. Isso é uma visão muito deteriorada do que é carpe diem. Agora, se você se preparou para tirar as férias do seu sonho, você poupou para poder chegar lá e fazer isso, é óbvio que você tem que fazer esse carpe diem, porque a vida é feita de experiências, de momentos, não adianta você ter se resguardado em tudo e chegar lá e não ter vivido nada. Mas eu acho que é essa concepção do que é o carpe diem. O que vem antes? Eu me preparo e usufruo. Eu me preparo e usufruo. Agora, usufruir antes de se preparar é uma visão equivocada do carpe diem, seja financeiramente ou fisicamente. Mas tem uma coisa também, Candice, que não aconteceu só comigo, eu vejo nos últimos tempos no Brasil, eu, por exemplo, fui uma pessoa que tem uma mãe que sempre nos educou para nos planejarmos para o futuro e tal. Eu tive previdência privada, trabalhava com carteira assinada, minha vida deu uma reviravolta, tive que usar o dinheiro que eu tinha guardado, enfim, deixei de ter carteira assinada, enfim, toda essa história que já pegou várias pessoas no país, né? Sim. E que eu vejo, que às vezes eu converso muito com amigos que também passaram por isso e que têm passado por isso também, o que você pode fazer, porque, na verdade, teoricamente, esse dinheiro em que nós poupamos, nos guardamos, nos planejamos, ele não existe mais. E, teoricamente, você já está nos 50, ou chegando nele, ou daqui a pouco aos 60, e você não tem muita margem mais para poupar esse dinheiro que você poupou lá atrás para aplicá-lo, para gastá-lo lá na frente. Então eu vejo, e eu sofro isso, e tenho amigos que sofrem isso, a gente já conversou sobre isso, que é o que fazer? Porque você não tem mais esse tempo hábil para juntar dinheiro. Você não tem mais talvez esse emprego com carteira assinada, com as férias, com 13º, e que te dê essa mobilidade, ou que te dê essa... E eu acho que a gente está hoje muito nesse impasse muito grande. Por conta de todas as questões econômicas, né, também. De perennials, né, vamos falar, de homens e mulheres que hoje
ganham para sobreviver. E como pensar lá na frente se o que você ganha é para que hoje? Desespero que me deu agora, Fernanda. Mas não, é fato, gente. é fato. Mas É uma coisa. Isso é fato, Nath. É fato, isso é pra fato. muita gente. Pra muita gente. Mas eu sei essa que você não... e é apavorante, gente. Porque assim, e aí? É apavorante. É a grande pergunta. É apavorante, é a grande pergunta. Mas é importante a gente lembrar que antes também a nossa mentalidade dos nossos pais e avós era assim: eu vou me matar de trabalhar, porque com 60 eu vou vestir parar. a minha sunga e eu vou pra praia pela primeira vez. Entendeu? Sim. Sabe aquela cabeça de imigrante? Sim. Desci do navio, trabalhei até dizer chega, nunca tirei um final de semana, e aí, quando 60 anos, eu vou pôr minha sunga e vou... Essa mentalidade também nos assombra, porque a gente também olhava pra isso e falava, eu não quero isso. Eu não quero começar a viver minha vida com 60 anos. E é aí que é o grande desafio dessa nossa geração, Fernanda. Essa é a chave do negócio. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar que, primeiro, a gente não vai poder aos 60 anos pôr a sunga e viver a vida. Não. Por mais que a gente tiver todos os finais de semana ou trabalhar que nem escravos, a gente não vai ter essa oportunidade. Então, volta pro propósito. Volta pro servir. Qual é o trabalho que vai te encantar? E podem ser trabalhos, não precisa ser um. Que vão te encantar e que vão te trazer alegria, completude, felicidade. Se você fizer ele até o último dia da sua vida. É aí que tá a pergunta. Porque aí o trabalho não vai ser o castigo para juntar dinheiro. É o contrário, você vai conseguir se manter fazendo algo que você ama. Ou fazendo algo, e pode ser o bolo para a vizinha, pode ser uma nova profissão, pode ser alguma coisa que você que nem seja uma profissão formal, mas que ela te gere renda. Entende? E eu acho que são esses mitos que a gente vai ter que quebrar. A gente vai ter que quebrar para reconstruir isso de novo. Porque não é que eu preciso de paradigma. fazer. Totalmente. Não é quer dizer que eu vou... Eu tenho várias amigas, por exemplo, que começaram a estudar astrologia só para poder... Elas são executivas e elas estão começando a ganhar uma grana sendo astrólogas. Por que não? É verdade. Por que não? O Candice, você tá falando isso só para complementar. Isso é tão legal. Você sabe que ontem eu tava conversando no almoço com meu cunhado e a gente tava conversando sobre política. E eu gosto muito de política. Eu sempre gostei muito de política. Minha família é muito politizada. E você sabe que eu voltei para casa ontem. Olha que loucura isso. Você fala, não existe coincidência, né? Você tá falando isso. Você sabe que ontem eu tava pensando, eu falei assim, gente, será que eu não faria uma pós-graduação em geopolítica? Será que isso ainda dá para mim? Será que eu não estudaria sobre isso, É muito doido isso e assim, é uma mudança mesmo de mentalidade, né? Porque você fala assim, poxa, eu gosto, sempre gostei. Por que eu não faço um curso? Por que eu não... Por que não? Você perguntou ontem, a resposta então o universo está te respondendo hoje. É isso mesmo, Fernandinha. Eu acho que você pode fazer geopolítica e eu vou contar pra vocês, tá? Eu sou a pessoa que assiste Globo Rural domingo na hora, porque eu posso ver no Globoplay, mas eu tenho que ver na hora, tá? E aí eu vou anotando as histórias dos agricultores. E aí hoje eu fui olhar e falei, gente, acho que eu quero fazer agronomia. Aí uma pessoa falou, você vai deixar de entrevistar os velhinhos? Eu falei, não, velhinho é pra sempre. Eu e os velhinhos, forever. Mas Perennials eu também. cismei que eu quero ter essa história desse lugar na roça e tal. Maravilhoso. E eu tô muito interessada em saber qual que é a diferença do agrião pro outro, não sei o que. Aí um amigo já, olha, permacultura, eu não sei nem pronunciar, se é permã, se é permá. Enfim, tô olhando aqui também. E eu acho que é isso. Eu ainda quero ter umas 3 encarnações profissionais aqui nessa, sabe? E eu, antes que acabe, eu queria levantar uma bola que eu acho que é positiva, assim, que é pedir pra Cande para falar uma coisa que eu ouço de todo mundo que trabalha com envelhecimento e que tem um conteúdo, mais científico e tal, que fala que a longevidade é feminina, para dar uma alegria na mulherada depois de ouvir essa coisa desesperadora de que o dinheiro acabou e a festa não. Olha, é feminina. Tanto é que estamos nós 3 aqui conversando, o James está nos acompanhando, mas assim, quem me busca para as mentorias são mulheres. Na verdade, as mulheres é que têm
essa vontade, esse desejo de se autoconhecer. Isso, nas gerações atuais, a gente percebe que sim, tem muitos homens que estão buscando autoconhecimento. Mas, na verdade, a grande ignição são mulheres sempre insatisfeitas, inconformadas, que querem descobrir o que tem por trás desse rolê todo aí da vida. Então, o que a gente precisa fazer para poder se melhorar, para poder chegar nessa versão? O que eu tenho visto também muito é que tem essa questão de, ao invés de você até os 50, você vai se compondo, né? Você vai compondo títulos, família, status, estado civil, experiências, viagem. Então você vai se compondo. Dos 50 para frente você vai se despindo. Isso eu tenho visto muito, né, gente? Vai ficando nua, muito, pelada. Porque você vai ficando mais você. Todas aquelas experiências você já introjetou, elas estão dentro de você. Você não precisa falar que você fez 5 pós-graduações, 3 formações, que você mas você já é. E eu acho que isso é tão bonito, porque as pessoas, quando elas vão se dando conta do que elas já são, elas vão muito mais inteiras. E aí, por isso que começa a rolar uma atração do propósito. Uma coisa bem quântica mesmo, energética. Eu acho que as pessoas vão começando a entender o que elas querem, porque elas já experimentam, elas já têm um certo repertório. E aí, eu sempre brinco, né? Se uma marca, que eu sempre falo, se uma marca pode se gabar de ter 100 anos, uma indústria, nós temos 150 anos no mercado, somos respeitadas, nossa reputação, somos o melhor do mercado. Por que quando a gente faz 60 as pessoas têm vergonha? Por que você fala, eu tenho 60 anos, você me respeite? Entendeu? Eu tenho 70 anos, você sabe o que é isso? Eu vi coisas que... Então, acho que falta um pouco desse empoderamento e dessa realmente de você... Eu acho que o que eu faço, o trabalho que eu sonho e o mundo que eu sonho e esse trabalho que eu comecei a fazer é para que as pessoas, de fato, comecem a ser donas da sua idade. Sabe? Sentar do alto dos 60, dos seus 70 anos e falar, eu sou essa pessoa e eu tô aqui despida de todos os cargos, de todos os títulos, mas essa pessoa que eu me formei. Então, é isso que eu posso devolver pro mundo. Então, as pessoas estão ficando, eu acho que por isso, cada vez mais... mais fácil delas se tornarem autênticas, né? As que estão nessa busca e que muitas vezes são mulheres. Porque elas estão se entendendo e estão se formando para chegar nesse momento de maior libertação. Sim. É feminino. Porque o masculino está muito ainda preso com a questão da identidade profissional, que isso os define muito mais. A mulher, por conta de todos os outros papéis, de mãe, de mulher, de empresária, de rezadeira na igreja, de chefe, líder comunitária, tem muitos papéis. Então, ela, em algum momento, ela vai se equipando com tudo isso. Porque, como já dizia a tia de Carol no outro episódio, né? Se a mulher quer, Deus quer. Deus quer, não é isso? gente. Anota no papelzinho, Candice. Eu achei isso pra mim, eu quero repetir em todos os episódios. Vamos combinar, Fernandinho? Toda vez a gente vai repetir essa frase. Porque eu achei de um poder. A mulher quer, Deus quer. Quando a mulher quer, nossa. Isso é muito forte. Me senti muito poderosa. E mas, Nath, você queria alguma coisa técnica do tipo, mulher realmente vive mais do que homem? Expectativa de vida de mulher é mais perto dos 80, do homem mais perto dos 70? Porque isso é real, IBGE. Se você quiser trazer um pouquinho desse número, eu acho que é legal, não é, Fernanda? Acho um pouquinho só, acho bom. Então, para não ser tecniquez, mas quando você vê a expectativa de vida, ela dobrou. Quase que dobrou do século passado para esse no Brasil. Então, imagina que no século passado, 43 anos mais ou menos era a média que se vivia. E agora, né, quem nasce no ano de hoje vai viver em média 76,4 anos. Né? Agora, as mulheres chegam mais até os 80. A expectativa de vida feminina é mais próxima dos 80, a expectativa de vida feminina é mais próxima dos 72. Masculino. E tem uma coisa do Brasil também, né, o Cande, de que o Brasil ele está envelhecendo, né? Daqui a não sei quantos anos seremos muito mais jovens, seremos muito mais idosos do que jovens, né? Sim. Hoje nós já temos, imagina, somos 220 milhões de habitantes, mas a gente já tem mais de 40 milhões acima de 50. Ou seja, 1/4 do país já tem acima de 50 anos e crescendo.
Por quê? Porque a qualidade de vida, querendo ou não, melhorou muito no último século. E também os lares têm menos crianças. Então lembra que os nossos avós tinham 6, 7 filhos e a gente tem quantos? Nenhum. Só a gente pensar. Nenhum. Aqui nenhum. Então, contribuindo para a média. Eu tenho 2, né? Tive 2 e a minha avó teve 4. Então, a gente percebe que as gerações vão diminuindo. E em 2050, ou seja, logo ali, a gente já vai ser um país que tem mais pessoas acima de 60 anos, em número absoluto, do que pessoas de 0 a 14. Em alguns estados do país, a gente já tem isso. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente já tem mais pessoas acima de 60. A gente tem algumas cidades que você já tem mais pessoas com mais de 60 anos do que pessoas de 0 a 14. Ou seja, aquilo que a gente estava falando de economia, a pirâmide do sistema de pensão, não vai rolar, porque a Previdência a gente paga, recolhe todo mês para alguém que está usufruindo agora. E alguém lá na frente está pagando, os jovens, quando a gente tiver 60, estariam recolhendo para a gente poder usufruir da aposentadoria. A gente não vai ter jovens suficientes para poder pagar isso. Então, sim, a gente tem que descobrir novas formas de monetizar. E também, para a gente finalizar, voltando àquilo que você falou, que é a história, mais do que nunca, é preciso começar mesmo a falar sobre esse envelhecimento de forma um pouco mais natural no Brasil, né? É preciso discutir isso, né? Sem ter normatizar medo isso. Exatamente. Normatizar, exatamente. Tirar esse mito de que a gente quer, porque socialmente é isso que você tinha falado, do ponto de vista cultural, é juventude eterna. Né, Brasil é um dos primeiros países com o maior número de procedimentos estéticos, cirurgias plásticas e aí a gente tem que entender que basicamente daqui 20 anos o que a gente mais vai ver na rua é tipo como se a gente entrasse num grande cruzeiro, sabe cruzeiro? Quando você só tem... Cruzeiro do Roberto Carlos. Cruzeiro do Roberto Carlos? A gente vai viver num grande cruzeiro. Nem se pagar pra mim assim, falar, Natália, eu te dou 10 mil por dia pra você ir no cruzeiro. Então, mas nós seremos um grande cruzeiro sem o fator... Se me der 10 mil, eu vou. Você vai, né, Fernandinha? Eu não vou, não. Gente, se juntar uma galera, 10 mil hoje ia diversão. ser bom, na verdade. Mas assim, o cruzeiro, ficar trancada no navio com aquela gente que só quer comer com a pulseirinha no braço... Gente, nunca mais. Pós-pandemia. Existe o mundo antes do corona, A, C e DC. Antes do corona e depois do corona. Quando que você vai ficar fechado num lugar desse? Acabou. Não vai. Cruzeiro. Tão cedo. Você sabe que outro dia eu vi uma matéria, eu fiquei impressionada. Uma foto, eu não vou saber aonde, acho que é no México, que tem gente, não é esse nome, tá? Mas é isso. É um estacionamento de navios. E a maioria dos navios do mundo inteiro, de cruzeiros, está lá. E que, tipo assim, muitos deles vão virar lata velha, porque a galera não sabe quando volta. Estavam vendendo os móveis. Estavam vendendo os móveis de dentro dos Nossa, e é uma barangalha, gente. Só coisa cafona. Eu tenho pavor. É cafona, mas é divertido. Bora lá, se for a galera. Mas não vai ser mais. Então, for cruzeiro, não. Se for um cruzeiro aqui, assim, parado, né, na vida, a gente até vai. Não, e eu tô falando isso, mas eu nem posso falar isso, porque eu enjoo em dentro de carro. Você imagina dentro de um navio, né, gente? Não, esquece. Não dá pra mim, entendeu? Mas, em 2050, seremos um grande cruzeiro do Roberto Carlos. Porque a gente vai olhar pro lado... Do Roberto, se tiver show do Roberto, eu acho bom. Gosto do Roberto, gente. Uma das frases desse episódio é: em 2050 seremos um grande cruzeiro do Roberto Carlos. Eu acho que essa frase já vai entrar. O povo vai me matar, minha sogra, por exemplo. Vai já nada, vai me matar. Aqui só saem essas pérolas mesmo. Vai nada. Esse é o clima. E eu acho que... E traduz um pouco desses números, né, Cande? Porque, assim, eu mesma que hoje miro em envelhecimento, eventualmente as pessoas vêm me perguntar sobre isso e tal. Esses números eu nunca consigo decorá-los e tal. Então, pensar nessa figura aí do navio, eu acho que faz a gente entender melhor o cenário, né? Que a gente vai vislumbrar daqui a pouco, né? Não, e um cruzeiro pode ser legal, né, gente? Vamos combinar. Se a gente fizer um pilates direitinho até lá e se cuidar, pode ser legal. Não é? Eu acho. Essa imagem, pra mim, ela é bem clara.
do cruzeiro bem feliz. A galera bem divertida. Não, se a gente tiver saúde, não tiver todo mundo de bengala, essas coisas, tá tudo ótimo. Tá tudo certo. Se tiver uma bengala, mas der pra andar, gente, pra mim eu tô no lucro, entendeu? Se eu andar com 55, eu já tô no lucro. Então, pra mim, é isso aí. Tá tudo certo. Meninas, vamos pras dicas? Dicas Aspirinios. Olha, eu trouxe uma dica pop, tá bom? Trouxe uma dica pop, porque Pode senão ia ser. ficar muito, muito técnica e a Natália ia brigar comigo. Mentira, eu acho que o seu conhecimento é importante e ainda que esse episódio ele tenha uma configuração diferente, né, Fernanda? Eu acho que é importante a gente colocar essas coisas pra mulherada. É isso vamos aí. Lá. Eu assisti esses dias no Globoplay, até indicação de, acho que não sei se foi de vocês, mas eu assisti aquela série Filhas de Eva. E eu achei tão bem amarradinho o roteiro de tudo que eu tenho visto sobre como envelhecer e as gerações. Na verdade, conta, né, sobre 3 diferentes gerações de mulheres, uma neta, uma filha e uma avó. Cada uma à sua maneira, vivendo os desafios da própria geração, né? E que no final da história, sem dar nenhum tipo de spoiler, o que toda mulher quer, independente da geração onde ela esteja, é a questão de viver o amor do jeito que ela idealiza e a liberdade. Poder ser ela da maneira que ela quer se mostrar para o mundo. Essa liberdade de ser quem se é. E eu acho que foi tão bonitinho o roteiro e tão bem feito e traduziu tão bem as angústias de cada etapa da vida que eu consegui me ver um pouco da minha filha na primeira, me ver um pouco na segunda, entre a segunda e entre a mãe e a avó. E eu achei que assim, tem uma delicadeza e uma sutileza em mostrar o que vai sendo... Sabe quando você vai apurando e o que vai sendo importante? Você vai peneirando na vida o que importa e depois o que realmente vai perdendo a importância e o que sobra. Eu achei que Filhas de Eva foi uma grande... É bonito de ver, sabe? Eu me emocionei em vários capítulos, assim. Gostei. Renata Sorrah tá dando, assim, Nossa, maravilhosa, né? Tá dando uma surra de interpretação, assim. E ela tá linda. Uma coisa assim, ela tá muito bonita, esteticamente falando, assim, uma mulher interessantíssima, sabe? Sim, linda. Eu também gostei bastante. E um livro que é um clássico meu de cabeceira, que é o próprio livro do Ikigai, né? Que ele fala que é a maneira que os japoneses encontraram de ver sentido numa vida longa. Por que vale a pena viver uma vida longa? Porque você encontra essa intersecção entre o que o mundo precisa, o que você ama fazer, o que o mundo pode te pagar para você fazer, né? E o que você pode fazer, esse miolinho, essa intersecção, essa doce intersecção do seu servir no mundo. E basicamente conta sobre 2 estudiosos que foram para Okinawa, porque o Ikigai, ele foi, na verdade essa palavra é japonesa e ele estudou isso nessa ilha de Okinawa, que é uma das zonas azuis, onde tem mais centenários no mundo. E ele vai para estudar, e por que as pessoas encontram o propósito? Por que todo mundo é meio que feliz? Como assim? Cadê que água que eles tomam? Que remedinho eles tomam? E ele vai ver que é esse senso de comunidade. O que eu posso fazer para o outro e o que o outro pode fazer para mim? E quando eu encontro esse meu servir, que é único, que só o meu DNA pode prover, eu me sinto completo. Então aí vale a pena viver 100 anos. Legal. Maravilhoso. Ai, tô querendo ir pra Okinawa. Imaginei eu com um lugar cheio de também amiguinho de 100 anos, gente. Já queria agora, entendeu? Ô, Nath, esse é um business que a gente tem que criar depois de fazer uma viagem para zonas azuis, para entrevistar todos Quantas são no total, São 5. Candy? A gente vai ver até 100 anos, a gente tem que dar conta de visitar essas 5. Gente, eu topo demais. Então, pensando em zonas azuis, alimentação, que eu acho que também é um pilar importante, né? Eu cada dia sou mais cuidadosa com a minha alimentação. É claro que tem dias que eu como bem um hambúrguer, não é do McDonald's, porque aqui não tem, mas eu dou uma toladinha no pé da jaca uma vez por semana. Mas eu tento
melhorar minha alimentação e tal. E aí eu gostei muito, eu vi inclusive que a Candy também indicou lá no perfil dela do Instagram, da série História da Alimentação no Brasil. Ela não é uma série nova, mas ela entrou no streaming agora, ela é uma série de 2017, é uma docu-série na verdade, porque ela faz uma viagem pela cultura do Brasil através dos alimentos, né? E pela história do Brasil. Então, a gente entende por que a farinha de mandioca é tão importante, né? Acho que o primeiro episódio é a mandioca, né? E assim, eu, por exemplo, mesmo morando em Minas, eu tendo a querer colocar farofa ou farinha em tudo. E tem toda uma explicação para isso. Você vai entender por que talvez você queira colocar farofa em tudo, né? E aí vem o milho também, que é muito forte para nós mineiros, né? Bolo de milho, curau, enfim. Então, eu achei uma série deliciosa e importante, assim, pra gente conhecer um pouco mais da gente, né? Porque a gente é aquilo que a gente come, além de tudo. Tá no Prime Video e chama-se A História da Alimentação no Brasil. Ela é baseado num famoso clássico do Câmara Cascudo, né? Que fez esse inventário e viajou e foi pra África, foi pra Portugal. Foi um projeto que tinha aí a parceria, acho que do Assis Chateaubriand, que era um incentivador dessa pesquisa. Ninguém fez nada parecido desde então, eu acho que isso é dos anos 60, talvez. Mas é muito bom, eu super recomendo História da Alimentação no Brasil, no Prime Video. Ô, gente, eu ia indicar um livro, mas que não tem nada a ver com isso, mas eu fiquei me lembrando agora, eu vou indicar, que tem tudo a ver com esse episódio, muita gente já conhece, mas quem não conhece, fica o Instagram e vejam os vídeos da A Voz da Razão. Os vídeos no YouTube são maravilhosos. Não tem só, né? O Instagram é aquela coisa rápida, tem fotos, tem coisas, mas os vídeos tem muitas. São 3 senhoras, sendo que a mais velha acho que tem 90 e muitos, a mais 93. A mais nova tem, se não me engano, 72. E elas discutem a vida. É uma aula de longevidade, de bom humor, de sabedoria a cada vídeo que você vê das 3. E elas discutem tudo, gente. Elas discutem de sexualidade, se ela se deve ou não fumar maconha, de tudo. De tudo elas estão discutindo ali de uma forma muito bem humorada. E é isso. Então fica aqui a dica para vocês, A Voz da Razão. É isso. É isso então, meninas? É isso. Candy, conta pro pessoal aonde te encontrar, né? Nas Sim. redes sociais. Então, a rede social, né? Porque eu decidi que eu tinha que focar, então eu estou no Instagram, no Beyond Age, beyond.age, e que significa além da idade, porque eu descobri que nessa conta toda aí de envelhecimento, o que menos vai contar e vai fazer a diferença são os números de anos que você viveu, é a sua idade. O que mais vai contar é como você está vivendo toda essa jornada. Então, por isso que se chama Beyond Age. Ok. Candice, olha, foi uma conversa maravilhosa, de verdade. Faremos mais, né? Fica o convite aqui pra gente fazer, inclusive, uma live, que eu acho que vale da gente fazer uma live com Candice. E o tema da live? E o tema da live? Que a gente não falou aqui, porque eu tava querendo cenas do próximo capítulo, que eu gosto disso, cena do próximo capítulo. Cenas do próximo Noveleira. Ageful. Ageful, exatamente. Já me chama. Descobri que eu sou ageful. Isso. Já me chama que eu vou. Já tá feito o convite aqui. Nossa próxima live, então, a gente vai falar sobre ageful. Inclusive explicar para as pessoas também o que é esse termo que tá chegando aí. Muita gente já viu e tá passando batido, mas eu acho que é importante a gente entrar esse termo e mais essa discussão sobre longevidade, ok? Muito obrigada, minha querida. Foi um prazer enorme. Valeu, gente. Então é isso, né? Mas toca essa conversa pro navio, maravilhosa. Fernandinha. Hã?
Toca pro navio, gata? Toca pro navio ainda não. Olha, antes da gente tocar pro navio, eu queria agradecer aos nossos apoiadores, a Oficina 61, que é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia digital e branding. Uma agência em que as 3 sócias são perennials e por esse motivo tem um envolvimento ainda maior com o projeto. E também ao Grupo Fred Isaac, que através de LEDs e painéis urbanos nas ruas e no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou do seu negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa, investindo na Fred Isaac. No mais, vocês já sabem, lives, festas online, tudo online, tá, gente? Batizado, casamento, enfim, chá de revelação, e-mail. Chá de revelação eu me recuso. E mêsversário de bebê, nem da minha sobrinha, que eu acho uma palhaçada. Esse povo tá precisando de motivo pra fazer festa. Vamos combinar que mêsversário é uma bobagem. Olha aí o polemicona. Mas, gente, vamos combinar. Mêsversário, pelo amor de Deus, é povo do navio. Se a gente vai viver 120 anos, você imagina o que vai ser mêsversário? Uma coisa é a gente comemorar mêsversário. Agora, o bebê que nasceu semana passada tem que fazer festinha. Ah, tá sobrando dinheiro nessa classe média brasileira, viu? Tá sobrando. Tá sobrando. Quer dizer, tá sobrando ou estão fingindo que tá sobrando, né, gente? Que a gente sabe que a galera vive de aparência também, porque essas festas são feitas pro Instagram, né? No fim das contas, pode ser só um bolo técnico. Exatamente. Então, olha, é isso. Fazendo ou não mêsversário, chá de revelação, quer chamar a gente pra uma piscina, quando a gente tudo acabar, um churrasco. E-mail, fale com @asperennials.com.br, no Instagram As Perennials e no Facebook também As Perennials. Agora sim podemos tocar o nosso cruzeiro com o Roberto Carlos para Savassi. Mas, por favor, sem pulseira, gente. Esse negócio da pulseirinha, eu acho que é o que acaba com o cruzeiro. Por favor, né? Esse all inclusive é feio. Eu já tô aqui pensando no meu coquetel com sombrinha. Ai, que bom. Eu imagino você, Fernandinha, com chapéuzinho, fazendo hidroginástica. Escuros, fazendo ginástica de maiô, entendeu? Não, no navio. Ginástica não, hidroginástica. Hidroginástica na piscina do navio. E eu lá no meu quarto te mandando tchau. Essa sou eu. E a Cante fazendo yoga. A gente no navio. Beijos no navio, gente. All inclusive. Beijos. Pulseirinha, mêsversário.